Boa noite, povo de Deus, que a paz seja convosco, amém? Coloque a mão do seu coração, feche os teus olhos. Vamos levar uma palavra de oração ao nosso Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, por mais essa noite, essa oportunidade que temos de estar na tua casa. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor, cada um que está em casa nos assistindo. Que teu poder se aperfeiçoe cada vez mais, Senhor, nas nossas vidas, nossa casa, nossa família, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo na vida desta pessoa, Deus. Realize os desejos do nosso coração, Pai. Aquilo que mais precisamos, Senhor. Aquilo que colocamos diante de Ti, Senhor, como uma causa impossível, mas diante de Ti nós sabemos que será possível, Deus querido, mediante a Tua palavra. É o que Te pedimos, Pai. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Ele, declarando que nós estamos aqui para adorar. Pai, viemos Te adorar, e em Teu louvor erguemos nossas mãos, pois muitas maravilhas temos visto em nosso meio, e o Teu poder tem demonstrado a nós. Sei que aqui presente estás, Tua presença tem enchido os corações, Teu amor tão grande inundaste as nossas vidas, e a vitória já podemos declarar. Pai, viemos pra Te adorar,
teu poder tem demonstrado a nós. Sei que aqui presente estás, tua presença tem enchido os corações com teu amor tão grande, com teu amor tão grande. Inundaste nossas vidas e a vitória já podemos declarar. Pai, viemos pra te adorar e em uma só voz teu nome engrandecer. É o teu nome que nos faz vencer. Pai, viemos pra te adorar. Pai, viemos pra te adorar e em uma só voz teu nome engrandecer. É o teu nome que nos faz vencer. Pai, viemos pra te adorar. Pai, viemos pra te adorar. Pai, viemos pra te adorar. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Glorificamos o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Pois queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos encarar mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Boa noite você que nos acompanha através dessa transmissão. Paz seja convosco. Eu gostaria de iniciar esse culto, né? Nós já louvamos, engrandecemos o nome do Senhor com 2 hinos. Gostaria que você fechasse seus olhos, você que está em sua casa também acompanhando essa transmissão. Orássemos a Deus. Oremos todo. Querido e amoroso Senhor, nos encontramos reunidos aqui na Capela Missionária, mais uma quinta-feira, junto com aqueles que nos acompanham através da transmissão, através da internet. E eu quero apresentar todos, Senhor, homens, mulheres, jovens, Senhor, criança, porque não famílias. Lembrando, Senhor meu Deus, que o nosso culto é direcionado sempre para a família. Senhor, que nesta hora, Pai, o Senhor possa assistir cada um que está com seus olhos fechados, orando e pedindo um favor em relação ao aquilo que mais ele precisa, Pai. Abençoa, Senhor. Estamos nesse propósito de saber todo aquilo que são atribuições a Ti, Senhor Deus. É por isso, Senhor meu Deus, que pedimos, Senhor, a Ti, Espírito Santo, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. O irmão Luciano, ele está passando com um copinho, então eu gostaria que você aceite, né, esse copinho com água. Logo nós estaremos orando. Eu também já tenho o meu copinho aqui, obrigado. Né? Então já vamos neste propósito, né? Segundo propósito que toda quinta-feira nós fazemos. Tenho visto que você tem trazido algo que representa a sua família, ou alguém que você está orando, está procurando por um propósito muito especial. Só Deus e você sabem desse propósito. Então, eu gostaria que a pastora Clélia viesse aqui para fazer esse momento de oração. É um momento em que nós estaremos orando, principalmente por aqueles que estão acometidos, né, por alguma doença, não somente por aquela Covid, mas por outras doenças também. Nós temos percebido que isto tem aumentado em proporção grande, né? As restrições, elas estão, nós vemos isso aí. Então eu gostaria que você e também preparasse esse copo com água para nós estar orando, né? Pode orar.
Senhor Deus e Pai. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a Ti, Senhor. Aleluia, Primeiramente, Senhor, os irmãos que estão aqui, Senhor, Sim, meu prestando Deus. culto a Ti, ó Pai. Aleluia. Porque o Senhor está presente nesse lugar, Senhor. E Oh, gratidão a Ti, ó Jalabashei, Deus, Sim, pelo meu que o Deus. Senhor tem feito, Senhor. Aleluia. E pelo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Glória a Senhor, eu Deus. quero apresentar os nomes que estão ali, Senhor, na mesa de oração. Sim, meu Deus. Eu quero apresentar, Senhor, Amém, aqueles Jesus. que estão assistindo, que não estão Aleluia. aqui, Senhor. Eu quero apresentar Glória os a Deus. pastores, os obreiros, Senhor, Sim, meu Deus. os diáconos, ó Deus. Senhor Santo Deus e Deus, Pai. em nome de Jesus. Senhor, visite, Senhor, cada um, Abençoa, Senhor, Senhor, aonde desse eles casal, estiverem, Senhor, ó dessa irmã. Pai. Que o Senhor leve, Senhor, meu Deus, a sabe de cada um todas a as resposta coisas, da Senhor. oração, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor leve cura, Confirma, Senhor, Senhor, para a ação aqueles dos que teus estão se servos, em tratando, nome de Senhor, em Jesus. casa, Pai. Sim, meu Aqueles Deus. que estão, Oh, Senhor, com Espírito problemas Santo. difíceis, meu Deus, difíceis de Ecalabashei, resolver. calaba, em O nome de Senhor é o Jesus. Deus das causas impossíveis, ó verdade, Deus. Jesus. Senhor, Verdade, seja Senhor. qual for a Em situação, nome de Senhor, Jesus. seja qual for a dificuldade, Santo Senhor, Deus. o Senhor é Opera, Deus, Jesus. Sim, Pai. meu Deus. O Senhor é santo, o Senhor Sim, meu ouve as Deus. nossas orações, ó Aleluia. Deus. Visita também, Glória a Senhor, os Deus. que estão nos hospitais, ó Em nome Deus. de Jesus. Aqueles que estão entubados, Sim, Senhor. meu Pai. Eu também apresento a Mauri, Senhor Dutra, Deus. Pai. Que o Senhor visite ele, Senhor, nome de lá Jesus. naquela UTI, Senhor, em Oh, nome de Santo Jesus. Deus. Tirando, Senhor, todo Aqueles o que mal, estão entubados, dissipando, Senhor Senhor, toda essa Aqueles que infecção, estão, essa Senhor, na inflamação, UTI. Senhor, dando cura e Oh, libertação, Santo Deus, Senhor. aqueles que, Senhor, Aos né, irmãos, têm Senhor, dado um que estão diagnóstico também negativo. internados, meu Deus, Para ti seja não há nada com eles impossível, lá, Senhor Senhor Deus, em Deus nome de Todo-Poderoso, Jesus. Pai. Nós precisamos Oh, Santo muito de Deus. Ti, Senhor, nesse momento, meu Senhor. Deus. Momentos, Senhor, muitas vezes de Ah, incerteza, Jesus. Senhor. Oh, Mas pedimos, ó rabalabashei, Deus, que o claro. Senhor se faça presente, Oh, Senhor, na Santo vida de Deus. cada um, meu Deus. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus, Sim, Senhor, meu Pai. nós pedimos, ó Pai. Em nome Tira de esse Jesus. mal, Senhor, da Tira nossa esse nação, câncer, em Senhor. nome de Jesus. Tira esse mal da nossa Em nome de cidade, Jesus. da nossa casa, da casa de Espírito Deus, da Santo, casa de Senhor, oração, abençoa, Senhor. Senhor, esse Nós te documento, pedimos, ó esta Pai. família, E também outras Em doenças, nome de Senhor, Jesus. eu peço, Deus. Oh, Santo Peço Deus. também, Senhor, que o Senhor venha Aleluia, abençoar Jesus. aqueles, ó Pai, que estão em desespero, Sim, Senhor. meu Deus. Porque perderam, Senhor, suas rendas, Oh, rabalabashei, perderam, Senhor, suas casas, perderam, Santo Senhor, Deus. seu emprego, Deus. Oh, Visita, Santo Senhor. Deus. Visita, Em nome de Senhor, Jesus. desde o autônomo, Senhor. Aleluia, Visita o Jesus. aposentado, Senhor. Oh, Visita rabalabashei, aquele que cara. trabalha, Senhor, na informalidade, Deus. Visita, Deus. Senhor, também o Oh, microempreendedor, Santo Deus. Em nome de Senhor. Jesus. Individual Oh, e o Santo microempreendedor, Espírito, Senhor, Senhor. Todas as empresas Em de nome de pequeno Jesus. porte, ó Deus. E Aleluia. também as maiores, ó Pai. Santo Dando Deus. condições de emprego para todos, ó Espírito Pai. Santo Senhor, de Deus. que haja fábricas, Senhor. Que haja indústrias, Senhor Deus. Em nome de Na Jesus. no nosso país, Senhor. Na nossa cidade, Senhor Deus. Para que todos possam meu ter um Deus. trabalho, Senhor. Para aqueles que nome de tinha seu comércio, Senhor, que Confirma, possa, Senhor, retomar, Senhor, as suas atividades, ó Deus. Aleluia. Senhor, venha restituir, Senhor. Sim, meu Pai. Restituir tudo aquilo que foi perdido, Oh, Senhor. Santo Deus. E venha também, meu Pai, Aleluia. consolar o coração dos familiares, Senhor, nome de Jesus. que se separaram dos seus entes queridos, Oh, ó Deus. Xalabashei. Mas o Senhor, meu Deus, está cuidando de cada um. Sim, meu Deus. O Senhor está no controle de todas as Aleluia. coisas, Senhor. Sim, meu Sabemos que o Senhor é Deus presente, Aleluia. que o Senhor é Deus que se compadece, Senhor, Sim, dos meu seus, ó Pai. O Senhor nunca age, Senhor, porque está castigando por maldade, Não, Senhor. Mas o Senhor sempre sabe, meu Deus, o Aleluia. que é melhor para cada um, Senhor. Sim, meu Pai. Peço, Deus, nessa noite, Aleluia. Senhor, cura, libertação, Senhor, e vitória em todas as áreas, em nome de Jesus. Senhor, também abençoa, Senhor, esse copo de água, Pai.
Coloca nele, Senhor, a tua unção, Senhor. Que aquele, Senhor, que for ingerir essa água, Senhor, possa receber cura, Senhor. Possa receber refrigério, Senhor. Possa receber, Senhor, o bálsamo que vem de ti, ó Pai. De paz, de alegria, Senhor. Que venha, Senhor Deus, ser bênção, Senhor, para todos aqueles, ó Pai, que virem a beber essa água. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Pode beber com fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Eu só quero fazer um aviso. Dia 3 de julho, para quem ainda não desceu as águas do batismo, nós teremos batismo, né? Será lá na quarta igreja, creio eu que é um sábado, às 19 horas, mais ou menos esse horário. Nós já estamos com os cursos, né? Então, se você que está aqui na capela e você que nos está acompanhando através dessa transmissão, sentir no seu coração, talvez você já venha aqui e até então você ainda não desceu as águas e quer saber também como é isso descer as águas, como é isso de deixar de lado a velha natureza. Então muitas perguntas vêm a nós, né? Porque nós falamos dessa forma, né? E você nasce uma nova criatura para Jesus publicamente, né? Para a igreja. Você esse descer das águas é um ato público. Então isso é muito importante, apesar de que é um ato público, mas é um ato muito importante na vida espiritual de cada um, porque é um nascer de novo, né? Mas você que tem todas essas dúvidas, você pode vir domingo, já estão os cursos para o batismo, né? E então você já vem, deixa o seu nome aqui para os pastores, em nome de Jesus. Então o convite já está feito, dia 3 de julho, amém? Amém. Então também agora iremos passar a uma parte também importante, onde nós trazemos os dízimos, apresentamos os dízimos, a oferta, apresentamos você que talvez tem feito os depósitos na conta bancária da igreja, né? Tem feito isso mensalmente. Você vê o mês já está findando, mês de junho, né? Já praticamente já foi. E então, mas se você ainda também não está aqui, não tem nada para ofertar, não tem trazido o seu dízimo, isso não impede que nós estejamos orando, né? Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos, ali mesmo onde você está, e se você tem alguma oferta, logo depois da oração, você traz aqui, coloca aqui no Fonte Pilácio. E se você que está na sua casa, você também talvez faz o depósito, guarde o tiquezinho, e quando vem a Santa Ceia, ou quando você vem retirar o kit, aí você coloca um envelope, e nós, pastores que estivéssemos aqui, nós estaremos orando, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida de cada ofertante, cada dizimista, aquele que tem sentido no seu coração de manter esta casa de oração, por já quase 44 anos. Senhor meu Deus, estamos firmes, é pela vontade sua principalmente, mas também é pela contribuição de cada um, Senhor meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa aquele também que não tem nada para ofertar hoje. Talvez está passando por uma situação difícil. A pastora Clélia orou sobre aqueles que são
trabalhadores liberais, trabalhadores informais. Nós aqui reforçamos, Senhor, esse propósito, Pai. Senhor, meu Deus, aquele que é aposentado, aquele que é pensionista, Senhor, aquele que depende de metas. Senhor, eu quero colocar a vida do meu companheiro de trabalho, Roger, que se acidentou também. Eu esqueci de colocar no caderno, mas agora veio à minha memória, Pai. Abençoa ele, Senhor, uma pronta recuperação. Abençoa também, Senhor, meu Deus, aqueles, Senhor, que são assalariados. E, Senhor, meu Pai, tem sido reduzido o seu salário porque a carga horária tem diminuído, Pai. Mas, Senhor, que esta diminuição, Senhor, meu Deus, possa vir a prosperar de igualmente forma, Pai. Em nome de Jesus, Tu eres o Deus do ouro e da prata, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, multiplica, Senhor, meu Deus, que nunca falte arinha na panela, nem azeite na botija, como diz o profeta. Para esta casa, para esta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos dízimos e oferta em nome do Senhor Jesus. Amém? Então você que está aqui, pode vir, deposite ali, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, já passando assim a nosso propósito, né? Nós estamos fazendo uma série de estudos da palavra. Eu sempre tenho que fazer uma lembrança, né? É que nem sala de aula, né? A gente faz um apanhado, né? Mas bem sintético, né? Então, nós estamos vendo as atribuições incomunicáveis de Deus. Nós falamos já do início e nós estamos no quarto propósito, né? Hoje nós veremos, aliás, o quinto, né? Nós já vimos a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua eternidade, e hoje estaremos vendo a sua imutabilidade, né? Lembrando que são 9, além da imutabilidade, a sua transcendência, a sua imensidão, a sua infinitude e sua autoexistência. Lembrando que estas atribuições, eu sempre começo dizendo, nós não temos e nós não teremos. E é bom que você lembre essas duas palavras, que nós não temos e não teremos, porque hoje falaremos sobre a imutabilidade de Deus. É o quinto, né? Já vimos quatro, e hoje é o quinto, a imutabilidade de Deus. Existem outras atribuições de Deus que Ele nos passou, que é o fruto do Espírito, o amor, a fé. Essas atribuições, esses frutos que Deus passou para nós e que nós temos que lutar para alcançar esses frutos. Eu sempre digo que os frutos do Espírito é como uma laranja. São vários gomos, né? O gominho da fé, o gominho do amor, o gominho né? Então é um fruto com vários gominhos. E nós, às vezes, não sei, quem tem todos os frutos, acho que quem está com todos os frutos já está na glória, né? Mas é comum que você pleiteie por esses frutos, né? Quem é de Jesus, quem está no caminho do Senhor. E isto vem muito nesses dias, porque vivemos dias difíceis. Vivemos dias que são tão difíceis como talvez, não sei, eu estava vendo uns filmes de antigamente, né? Eu estava vendo uns filmes quando minhas crianças eram pequenas, e eu conversando com minha esposa, a pastora Luciana, falava, puxa, parece que antes era melhor do que agora. A gente passava por dificuldade, mas aí você faz um comparativo, não sei sua vida, mas
são dias verdadeiramente difíceis, né? Nós oramos pela saúde, não só a saúde de nossos familiares, de nossos brasileiros, né, desse país, sino do mundo todo. Tamanha a situação que nós vivemos. Então não é só nós, não é só Curitiba, é no mundo todo. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 vai ser a nossa base para entender a imutabilidade de Deus. Nós vamos estar falando aqui, eu espero e queira Deus que dê para alcançar todo o entendimento e o propósito que no final nós estaremos ministrando, para que você leve a bênção e entenda que Deus, Tiago, eu falei Tiago capítulo 1, Tiago está depois de Hebreus, no Novo Testamento, para que nós possamos ser abençoados, entendendo que Deus não muda, hein? Todos acharam? Glória a Deus. Se coloque de pé, você e nós, em reverência à palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler um versículo, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vamos ler de novo? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós lemos a Tua palavra e estamos aprendendo das Suas atribuições, que são imutáveis, que são, aliás, incomunicáveis, que nós não vamos ter e não teremos. Senhor, que Teu Santo Espírito nos revele, Senhor, esta palavra, Pai, para poder, talvez, queira Deus, queira o Senhor, que nós possamos entender completa, Senhor, esta imutabilidade que o Senhor tem. E se não fosse completa, Senhor, aunque seja o começo, para nós poder buscar mais e entender, Senhor meu Deus, quão grande o Senhor é. Nós louvamos aqui um hino em que nós dizemos: quão grande eres Tu. Senhor meu Deus, fica conosco, tira tudo aquilo que nos distrai e abençoa aqueles que estão aqui e aqueles que estão do outro lado da tela, de norte a sul, de leste a oeste, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Imutabilidade significa que não muda. O nosso Deus, Ele não muda. E eu quero começar perguntando isso para você. Talvez você, você tem certeza que Deus não muda? Não precisa me responder. Às vezes passamos por situações de funil. O cristão, às vezes passa pelo funil, E às vezes nós, quando passamos pelo funil, o funil é tão estreito, e às vezes coloca em dúvida alguma coisa, se Deus realmente muda ou não. Sabe? E se agora, então, no geral, creio que todos talvez estão dizendo: não, Deus não muda. Deus não muda. Deus
se Deus é muito grande, Deus não muda. Mas eu quero colocar aqui, talvez, eu não vou criar uma polêmica. Eu sempre trato de trazer à luz da palavra de Deus aquilo que você leu, porque eu já li, porque eu já teve algumas dúvidas, mas graças ao Espírito Santo que nós invocamos nessa noite aqui, Ele disse que nos ensina e nos instrui de tudo que nós devemos de fazer. E nos ensina a entender para que nós possamos praticar. Tiago disse no capítulo 5 que nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. E então eu quero dizer assim, já entrando um pouquinho nesse texto, se você se respondeu que Deus não muda, eu quero dizer para você assim, e se eu dizer que existe uma palavra que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Já ouviu essa palavra? Já, né? Eu já vi. E essa palavra está em Gênesis capítulo 6, de 6 a 7. Foi logo depois, não, antes do dilúvio. Só para você ficar, né? Mas ali, irmãos, então, você estará dizendo assim, mas então, Deus se arrependeu? Porque ali, se você vai buscar, e olha lá, vai lá, quer ver? Gênesis Gênesis 6, 7. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração e disse, o 7, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves, tudo. Mas também existe outra palavra que diz que Deus não se arrepende, e está em Número 23, 19. Veja lá, já que você está com a Bíblia ali. 23, Número 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi, ele não. Porventura dirá ele, e não o fará? Ou faria e não confirmaria? O texto termina com duas perguntas. E agora, irmão? E agora? Aí começa, né? Coçar a cabeça e, puxa, mas está na Bíblia, o Senhor se arrependeu. E Tiago, irmãos, eu quero dizer assim, eu não quero trazer polêmica, mas existem duas respostas, bem lógicas, e bem, se você depois quiser pesquisar e quiser comprovar, ela está ao alcance de todos. Hoje em dia você tem internet, e isso é uma ferramenta boa para nessas situações. Mas existem duas respostas. Por exemplo, a literária, eu fui a uma Bíblia que ela interpreta na língua mãe, no hebraico. Esse texto, aliás, o texto que está em Gênesis, que diz que Deus se arrependeu, Gênesis 6 a 7, 6, 6, 7. Ou seja, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. É uma forma também de não esquecer as passagens, sabe? Essa frase de se arrepender, no original hebraico,
ela tem outro significado. Sabia? Arrepender-se é um verbo, sim, do hebraico, em Hebreus, que significa sentir um pesar. Deus não se arrependeu. Deus sentiu um pesar. Sentiu, é um verbo, ou seja, ele representa uma emoção, tanto sua como minha. Mas aí vem outra resposta, e que você pode linkar com a que fala da tradução. Porque, então, o significado certo, em hebraico, eu não vou falar essa palavra porque eu não consigo nem expressar. Já sou estrangeiro, já não falo bem o português, o hebreu antigo muito menos, né? Mas se você pesquisar e procura na internet, você vai ver. Ela é uma frasezinha curtinha, você vê, arrepender-se. Se arrependeu, Deus deu. Não, ele significa, ele sentiu um pesar. O porquê que foi colocado arrependeu? Porque na época em que os escribas, ou os antigos, que na época eram pergaminos, eles deveriam fazer com que o ser humano entendesse. A palavra mais entendível era arrepender-se. Deus se arrependeu. Lembrando que naquela época existia o tempo da lei. Então, as pessoas que eram responsáveis pela tradução, pelos escribas, digamos assim, os escritos de Deus, e eram pessoas inspiradas por Deus, disse a história e disse a palavra, que foram inspirados, foram homens que foram inspirados por Deus. A Bíblia, ela não é um livro de geografia, ela não é um livro de história, ela é um livro de fé. A palavra de Deus é um livro de fé. Então, por isso que eu quero que você entenda que as expressões dos seres humanos, e até porque nós aprendemos na quinta-feira passada, de um Deus que é infinito, então ele não pensa como você ou eu. Deus é muito maior. Nós cantamos aqui, meu Deus é maior. E quando nós falamos que Deus é maior, é além do meu pensamento e do seu pensamento. E você, por mais esforço que você tenha, você não vai conseguir entender Deus. Só tem que aceitar. No meu tempo que eu estava acamado, eu queria entender o propósito de Deus, por que eu estava sofrendo. E é natural, por que o cristão sofre? Mas há um propósito, meu querido. Não desista de Deus. Em tudo há um propósito. Alegrias e tristezas, elas acontecem. Mas a tristeza é muito melhor passar com o Senhor. É muito melhor passar abraçado ao Senhor Jesus. Que Ele morreu por mim e por você. Seu Filho morreu por mim e por você. Porque Ele sarou todas as feridas da mágoa, da raiva. Muitas coisas não entendemos. Porque homens de Deus são ceifados, vamos dizer assim, daqui na terra, e tendo muitas coisas para que ele venha acontecer, venha fazer. Nós não entendemos, mas Deus sabe. E a segunda, então esta é a segunda resposta. Vejam o comentário. A sentença não significa que Deus mude ou que Ele seja afetado por um sentimento humano. Porém, era necessário que os autores bíblicos, que eram inspirados, usassem um termo compreensível da humanidade. E o termo compreensível é essa palavra. Deus se arrependeu.
E é por isso que ela é mal interpretada. Veja que é diferente você dizer, ou eu dizer assim, eu me arrependi, ao dizer, senti um pesar. Eu não estou arrependido. Quando eu sinto um pesar, sinto uma dor. Deus sentiu um grande pesar quando viu que a humanidade, ela não, por causa de quê? Da dureza do coração do ser humano. E ali você começa a entender que Deus sempre buscou se aproximar daquilo maior da sua criação, que é você e eu. Deus sempre está esperando por mim e por você. Seu filho amado morreu na cruz e ele espera dessa forma, com os braços abertos por mim e por você. Porque ele venceu a morte, ele venceu a doença, ele venceu as dificuldades. Ele mesmo disse, no mundo terás aflições, mas eu venci. E você vai vencer. Você vai vencer. Em Cristo Jesus, você vai vencer. A sua família será vencedora. Seus filhos serão vencedores. Seus netos serão vencedores. Aleluia. Então, irmãos, ficou claro? Deus sentiu um pesar. Muitas coisas, às vezes, a Bíblia parece que se contradiz. Tiago, por exemplo, que eu citei agora há pouco, Tiago disse no capítulo 5 que a fé sem prova ela é morta. Paulo, o apóstolo Paulo em Romanos, disse que só a fé que salva. Se você tiver fé, você está salvo. Aí parece que está contradizendo. Mas nós precisamos entender o momento em que Paulo está escrevendo essa epístola. Foi escrita para os romanos, para a igreja em Roma. E Tiago está falando para outro grupo de pessoas. Nós precisamos entender, e ela vai fazer quando nós entendemos. Sabe, quando você pega a palavra e entende, você começa a entender a razão da sua vida. O porquê que você está aí, o porquê que Deus... Porque através da palavra Deus fala para você e para mim. O maior profeta está aqui. Quer ouvir profecia? Lê a palavra de Deus. Tem os livros proféticos. Tem as cartas. Tem os livros românticos, salmos. Tem o livro de Juízes. Quer ouvir de leis? Livro de Juízes. Por isso que nosso Deus é imutável. Ele não muda. Ele não muda. Eu fico imaginando, mas a minha mente, ela é humana, né? Eu imagino Deus, mas às vezes não é o meu pensamento. Que Deus, a esse sentir um pesar, como sentir uma dor, sabe? Puxa, eu ia falar, puxa Deus, ele não, porque era Deus. Né? Mas ele se arrepender, ele não se arrepende. Sabe por quê? Porque nós aprendimos aqui, a linha de tempo, a nossa, ela tem começo, meio e fim. A de Deus não. Deus não tem início. Deus não tem início e não tem fim. Não tem fim. Aleluia. Por esse motivo também Deus não muda. E então no texto, se você vê ali no versículo 17, agora entrando, e já entendendo que Deus não muda, tendo claro que Deus é Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no Apocalipse, Deus, seu Filho, a Trindade, ela continua a mesma.
virá como juiz. Virá o tempo em que Jesus virá como juiz. Ele já veio como, ele virá de outra forma. É por isso que ainda há tempo para eu me arrepender, para eu entrar no caminho certo, para a eternidade. O versículo 17 do texto de Tiago 1, ele nos está dizendo que toda boa dádiva e dom, tudo dom perfeito vem do alto. Vem de Deus, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Você sabe que naquela época existia um relógio de sol, né? Sombra de variação. Então, a pessoa, ela via o tempo passar porque a sombra ela ia mudando, né? Sombra de variação. Deus mantém. Deus mantém. Por isso que ele relaciona a linha do tempo. Deus é firme, Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é verdade. Ontem, hoje e eternamente. Eterno. Imutável. E no versículo 18, ele fecha com chave de ouro. Tiago diz assim: segundo a sua vontade, ou seja, ele dá, vem do alto, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você e eu somos primícia da sua criação. Foi o primeiro. Talvez ele formou o homem do pó, né? E foi o último que ele fez, mas somos os primeiros. A Bíblia também fala que os últimos serão os primeiros. Mas você, irmão, você, minha irmã, você é primícia do Senhor. Você é primícia do Senhor Jesus. Não abra mão desse Deus que tem tudo para te dar. Que Ele já te deu na cruz do Calvário. E às vezes nós ficamos duvidando. Será que esse Deus realmente existe? Será que esse Deus aqui disse que Ele se arrependeu? Mas nós entendemos que Ele não se arrepende. E nunca se arrependerá. Por quê? Porque você é a primícia. Como eles podem se arrepender de algo que foi o primogênito, algo que mais gosta? Não, né? Não tem como, né? Não tem. Ah, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso, meus queridos, hoje nós aprendemos, finalizando, já entrando no final, hoje nós aprendemos que esta atribuição, a imutabilidade, sabe, por isso, um comentário aqui, pessoal, eu acho que por isso, nunca teremos e nunca, nem sequer, nem a metade, porque nós mudamos, mas Deus não muda. Você pode me dizer, não, mas eu não mudo, eu sempre muda. Dependendo da situação, o ser humano muda. Eu já mudei, muitas vezes, mudei o caminho, quebrei a cara, voltei de novo. E Deus está aí. E Jesus está com seus braços abertos, esperando. Por isso que eu quero dizer para você, como está a sua vida? Será que nós, porque nós mudamos, achamos que Deus também mudou? Puxa, se eu sou imagem e semelhança de Deus,
Então Deus também se arrependeu. Eu posso me arrepender de coisas. Sim, você pode se arrepender. Deus não se arrepende, porque Ele é acima de todas as coisas. E Ele não muda. Nem sombra de dúvida que Ele vai mudar. Por isso que se você tem feito algumas mudanças, se você tem tomado um caminho que Ele não te dá, porque aqui Tiago disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O seu dom é diferente do meu dom. Você talvez tenha o dom da leitura, você talvez tenha o dom da cozinha, você talvez tenha o dom da interpretação, não sei qual é seu dom. Talvez você tenha dons de trabalhos manuais, tem inúmeros dons. Todos esses dons vêm do alto. Deus te deu e é seu. E o seu trabalho não vai ser igual ao de outro. Cada um tem seu jeito de ser. Eu não vou fazer aquilo que o pastor Josinei faz, porque o pastor Josinei, ele tem seu jeito. Eu tenho o meu com Deus. Deus tem dado um dom. E se às vezes eu não completei esse dom ainda, eu tenho que aprender ainda, para aprimorar. E às vezes Deus está esperando de nós aprimorar esse dom. Minha esposa, por exemplo, ela tem o dom da culinária, de fazer doces, de fazer bolos. Não é que eu esteja bajulando ela, mas muitas pessoas aqui sabem. Mas também Deus deu o dom de aprender a palavra, de entender a palavra. Ela chegou, sabe, quando eu conheci ela, um testemunho pessoal, ela ainda não tinha completado o 2º grau. E eu já tinha um curso superior. Hoje ela é bacharel em teologia. Olha que bênção. E Deus quer fazer com você também. Deus quer fazer mais ainda. E quando você se coloca na presença de Deus, Ele vai te dando mais, porque todo dom perfeito vem do alto. Porque Deus não muda. Porque Deus não muda. Então, se você está em alguma condição em que você está temeroso, duvidoso, saiba que Deus está te dando de novo uma chance para que você volte ao caminho, volte e faça aquilo que Deus tem dado para você. Deus está falando com muitas pessoas esta noite. Deus está falando com pessoas que estão aqui, que estão do outro lado da tela. Deus está falando com alguém, em nome de Jesus. E eu vou orar por vocês. Feche seus olhos. Querido e amado Deus, eu quero colocar todos, seja homem, mulher, jovem, criança, todos aqueles que entenderam que Deus não muda, que Deus é fiel, que Deus é firme em seus conceitos, em sua imutabilidade. Ele não muda. E aí, Senhor, eu quero te pedir perdão se nós, em algum momento de nossas vidas, não somente agora, nesses últimos tempos, mas talvez quando nós éramos crianças, talvez quando nós éramos jovens, talvez quando nós éramos um pouco mais novos do que agora, duvidamos de Ti, Pai. E isso ocasionou uma separação espiritual entre essa pessoa e o Senhor. Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor meu Deus, perdoa, Senhor, este homem, esta mulher, que teu sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, possa nos redimir de todo erro
e possamos estar de novo na sua presença, Pai. O Senhor que nos guarda, o Senhor que nos liberta, o Senhor que nos cura. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que esses dons, Senhor, se levante agora como um valente para derrotar toda hoste maligna, toda tristeza, toda preocupação, toda dúvida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Deus é bom, Deus é muito bom. Deus é imutável. Aleluia. Glória a Deus. Então, quinta-feira que vem, estaremos vendo mais um atributo de Deus, o sexto, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda as suas mãos em direção à sua casa. Nós já estamos finalizando. Senhor meu Deus, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, agora com nossas mãos aqui, nós que estamos na igreja, com nossas mãos estendidas em direção à nossa casa, abençoa nosso lar, abençoa, Senhor, o nosso retorno. Senhor, leva-nos em segurança, se iremos de ônibus, iremos de carro, iremos a pé, em qualquer condição, Senhor, que teus anjos, Senhor, se é da sua vontade, acampe, porque é assim que diz a tua palavra, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Que seja desta forma e que quando cheguemos e entremos em nosso lar, possamos ver a bênção que o Senhor tem nos preparado, Pai. Dá-nos uma noite de descanso reconfortável em nome do Senhor Jesus. E coloque assim a mão na posição de receber. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a mais doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir.